Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Nessa semana, nós iniciamos a nossa segunda semana de videoaulas. Eu peço a vocês que todos vocês assistam, todas as videoaulas de todas as áreas do conhecimento, com bastante atenção. São videoaulas curtas que não tomarão muito tempo de vocês e que eu tenho certeza que farão uma grande diferença na aprendizagem, tá? Esse foi o nosso intuito ao estruturarmos essas videoaulas, né? Fazer com que, apesar da pandemia, nós tenhamos esse contato, tá? Então é importante que vocês assistam, vai servir até como uma revisão para a prova, né? Para a nossa prova bimestral, que já está se aproximando. Então eu peço que todos vocês dediquem um tempinho do dia de vocês para assistir essas videoaulas e logo após participarem do fórum de discussões, tá? Lá da sua turma, da área do conhecimento, daquela videoaula que você assistiu na semana, tá? Então quem ainda não fez, por favor, vá lá na área de ciências humanas, de ciências da natureza, e coloquem lá no fórum de discussões comentários, dúvidas, né, questionamentos, enfim. Participem, tá? Nós vamos valorizar essa participação de vocês. Nós sabemos que vocês têm um dia a dia, um cotidiano assim, todos trabalham, né? Todos têm suas ocupações, mas eu tenho certeza que se você dedicar um tempinho do seu dia para assistir essas videoaulas, será bastante produtivo, tá? Essa semana, como vocês sabem, nós temos linguagens, códigos e suas tecnologias e temos matemática e suas tecnologias, tá? Na nossa área, que é a área de linguagens, nós vamos iniciar falando da unidade 1, né? Nós estamos na unidade 1, no primeiro bimestre, no módulo 1, tá? Como o módulo é bastante extenso, nós temos uma série de conteúdos importantes, não vai dar para falar de tudo hoje. Mas aí nas próximas videoaulas nós vamos destrinchando todo esse conteúdo, tá bom? Quais são os conteúdos, então, que nós temos aí na unidade 1 do módulo 1? Nós temos aí a conceituação e alguns exemplos de língua, linguagem e comunicação. Nós temos depois, lá no tópico 2, linguagem verbal e linguagem não verbal, né? E linguagem mista e híbrida também, que nós veremos a seguir do que se trata. E nós temos também as funções da linguagem, tá? Então, iniciando esse primeiro tópico, nós vamos pensar sobre o que é língua, sobre o que é linguagem e o que é comunicação, né? Então, quando nós falamos em linguagem, nós estamos falando em algo bastante amplo, né? A língua no nosso caso, a nossa língua materna é a língua portuguesa, mas a língua de modo geral, todos os outros idiomas, todas as outras línguas, é apenas uma pequena fração daquilo que se constitui como linguagem. A linguagem é algo muito mais amplo, que engloba várias outras formas de comunicação, né? O ser humano, ele desenvolveu, dentre as suas aptidões, várias outras formas de comunicar, né? Várias outras formas de linguagem. Então, a linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir conceitos, as nossas emoções, ideias e sentimentos. Dentre alguns exemplos que nós podemos citar de linguagem, nós temos os sinais, né? Existem várias linguagens que utilizam sinais, símbolos, gestos, os sons, e a língua é um desses componentes da linguagem, tá? Que nos permitem ao ser humano comunicar, tá? E nós temos aí, vamos pular lá para o tópico 2 agora da nossa apostila, né? Da nossa apostila EJATEC. A linguagem verbal é aquela que se expressa por meio de palavras, seja de forma escrita ou de forma falada, né? Então, nós temos linguagem verbal quando nós quando nós enunciamos vocábulos e palavras, tá? E a linguagem verbal, a linguagem não verbal, aliás, é aquele tipo de linguagem que se expressa por meio de sinais visuais, né? E como um exemplo, nós temos as placas de trânsito. Não é necessário, nesses casos, que haja nenhuma palavra, nenhum vocábulo para que nós possamos compreender. Todos nós olhamos uma placazinha de trânsito, geralmente a gente já associa a qual ideia seja, a qual conceito, né, que aquela placa está nos trazendo. Ou seja, que é proibido estacionar, né? Ou que
é proibido fazer uma conversão à esquerda ou à direita. Enfim, nós introduzimos esses símbolos, né, no nosso cotidiano e não é necessário que haja nenhuma parte verbal para que isso tenha sentido para nós, né? E nós temos também a linguagem mista ou híbrida. O que é isso? São aquele tipo de linguagem que se utiliza das duas formas, né? Da linguagem verbal e da não verbal. Então, quando nós temos a associação desses dois tipos de linguagem verbal e não verbal, nós temos a linguagem mista ou híbrida, né? Então, ela se configura como uma combinação dessas outras duas modalidades. Então, o que é língua? A gente já viu o que é linguagem, agora vamos pensar no que é língua, né? Então, a língua, ela basicamente é um código verbal. Para um linguista suíço chamado Ferdinand de Saussure, o código verbal, ele é constituído por duas partes principais, o significado e o significante, né? Então, essas duas partes vão formar o signo linguístico, tá? Que é aquela parte sonora, mas a parte do pensamento, aquela imagem que nós fazemos dos conceitos, o significado e o significante, tá? Então, para que funcione adequadamente, esse código verbal precisa seguir certas regras e convenções. Não só as regras gramaticais, mas as regras que, por mais que uma pessoa nunca tenha estado em um espaço escolar, o convívio social dela, né, aquele que aquela pessoa teve com o pai, com a mãe, com a família, com a sociedade em geral, permite a esse falante intuir certas regras, né? As palavras na língua portuguesa, por exemplo, são postas de uma certa maneira, elas são estruturadas de uma certa maneira. E o falante não precisa ter frequentado bancos acadêmicos ou escolares para saber disso, né? Que a gente tem um lugar correto, um lugar que é usual que nós coloquemos o sujeito, um lugar onde nós colocamos o verbo, o lugar onde nós colocamos o complemento da frase. Então, tudo isso já é muito intuitivo do falante, né? Nós temos uma gramática interna que nos permite falar e sermos entendidos, escrever e sermos compreendidos. E nós temos também a gramática normativa, né? A norma culta, a norma padrão da nossa língua, que vai nos ensinar esses preceitos, essas regrinhas, né? Do bem falar, do bem escrever, né? Da boa escrita. E tudo isso nos coloca no papel, no lugar de falantes. Então, essas regras e essas convenções são extremamente importantes. Pensem vocês se todos nós falássemos a nossa maneira, se todos nós estruturássemos frases de acordo com o nosso querer sem seguir essas regras, ou inventássemos palavras aleatórias, palavras inventadas por nós que outras pessoas não conhecessem. Então, nós teríamos um grande problema para sermos compreendidos, né? E para compreender as outras pessoas. Então, as regras e as convenções da língua é aquilo que faz, é aquilo que propicia com que nós falemos e sejamos entendidos. Então, aqui nós temos um exemplo de linguagem verbal e de linguagem não verbal, né? As duas imagens significam a mesma coisa. É proibido fumar neste local. Eu leio aqui os vocábulos e, pelo meu entendimento enquanto falante da língua portuguesa, eu sei que não é permitido fumar. E quando eu olho aquela imagem ali, o círculo vermelho com um risquinho no meio e um cigarro dentro, eu sei que isso significa que não se pode fumar neste recinto, né? No recinto onde está essa placa. Então, nós temos duas mensagens aí, né? Com o mesmo significado, mas com formas de aparição diferentes. Uma é linguagem verbal e a outra linguagem não verbal. E a linguagem mista ou híbrida, a gente vê muito em charge, em cartoon, inclusive aparecem esses exemplos lá nas apostilas de vocês. São aqueles que precisam ou que utilizam essas duas formas, né, linguagem verbal e não verbal, para sua constituição. Então, nós temos vários exemplos de gêneros textuais que empregam essa linguagem híbrida, tá? Então, aqui eu trouxe uma tirinha da Mafalda para vocês, mas existem muitos exemplos. Para concluir a nossa introdução
ao módulo 1, unidade 1 de hoje, eu trouxe uma frase do Fernando Sabino que diz o seguinte: façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Então eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana excelente de estudos, né? E na próxima aula nós continuaremos com o módulo 1, a unidade 1, para fazer o fechamento, tá? Então, muito obrigada a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula.